Os sacerdotes levitas precisavam usar cuecas, que eram calções de linho que estavam por baixo das vestes sacerdotais. Toda hora que eles ministravam, sacrificavam, quanto mais o Kohen Gadol, que seria aquele que entrava até o lugar santíssimo, lá dentro onde estava Aaron Abrit, que seria a Arca da Aliança, ele precisava estar numa santidade organizacional nas suas vestes, com tudo que era essa estrutura da cabeça aos pés, essa organização dada pelo Eterno. E esses cuecões, essas cuecas, eram da cintura até as coxas, diz a palavra do Eterno, e estavam ali para não mostrarem as vergonhas dos sacerdotes e não serem mortos. Olha o que diz aqui a palavra do Eterno em Êxodo, capítulo 28, versículo 42. Faz-lhes também calções de linho e para cobrirem assim a sua carne. Serão dos lombos até as coxas, das cinturas até a coxa, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Havia morte para os sacerdotes que descumprissem essa ordenança do Senhor. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Olha, gente, era muito rigoroso todo esse culto ao Eterno, toda a estrutura, toda a organização ali na Mishkan, era algo muito sério depois ali no templo também. Mas isso nós sabemos que é sombra, é simbologia daquilo que haveria de acontecer, é simbologia para nós como igreja, porque nós não fazemos mais parte do sacerdócio levítico. Isso já cessou, acabou. Mas os princípios morais e espirituais com certeza estão vigentes e ao mesmo tempo. Tudo isso é uma simbologia, uma tipologia para que nós possamos colocar a nossa vida em ordem, porque nós somos sacerdócio do Senhor. Quanto mais os ministros, os que são apóstolos, segundo Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos são os missionários que vão, os que saem transculturalmente fazer a missão da obra e levam o evangelho. Não estou me referindo a esses apóstolos de título, de grife que estão surgindo por aí, não. Estou me referindo ao ministério apostólico do ID, de sair, de fazer a obra missionária. E são esses que ministram, são esses que ensinam, são esses que estão diante da grei do Senhor e estão numa alegoria, usamos a palavra altar, sabemos que não é um lugar físico para nós, mas altar é estar em evidência, com uma vida em transparência, com uma vida de santidade, intermediando entre Deus e o povo. E nós somos esse exemplo, digo isso como pastor, como homem que está exercendo o santo ministério para a glória do Senhor, não porque eu quero, mas porque fui chamado. E o Senhor a cada dia me capacita para isso, pela sua santa misericórdia. E esses Miknasaim, está escrito em hebraico aqui, Miknasaim eram esses calções, calções, eram uns cuecões que serviam para cobrir as partes íntimas. Por quê? Porque Deus não queria que o homem entrasse com uma má consciência, expondo sua nudez. Deus não se escandalizava de ver a intimidade do homem, não é isso. Deus não se preocupa de ver você nu, com roupa ou sem roupa, não é isso. Tudo estava na consciência. Lembra no Éden, quando o homem come do fruto, o problema foi na sua consciência. Esse é o grande problema. Eu fiz um estudo muito precioso sobre essa árvore da ciência ou da conexão, né, do bem e do mal. E eu explico o que aconteceu, como também gravei outro vídeo sobre os mistérios do Éden, onde apresento a teoria que o homem estava revestido de de luz, e quando ele se conecta com a malignidade desse fruto, ele se apaga e aí exposta a sua vergonha. Ou seja, a nudez é resultado da conexão com essa ciência do bem e do mal. Nós sabemos que a nudez é perfeita num design daquilo que o Eterno fez. Deus fez o corpo humano. Mas o problema está na consciência. E, logicamente, quando uma pessoa ela está nua, uma pessoa criada com moral, com ética, com regras, com pudor, ela não vai querer se expor.
certo? Isso certamente surgiu quando o homem pecou, quando veio essa conexão nesse fruto proibido. E aí ele vê que ele se apagou e vê e aparece a sua vergonha. Então, o homem agora vai entrar no santuário, não pode ir com uma consciência pesada, porque as vestes normalmente eram colocadas por cima e por baixo, certamente ficava ali a sua genitália exposta, quando ele precisava, por exemplo, ir no deserto, no lugar para fazer suas necessidades fisiológicas, era só levantar as saias e defecar como mandava a palavra, tinha que enterrar toda aquela sujeira, era muito mais fácil para se lavar, enfim, os homens usavam suas túnicas no cotidiano e era muito mais fácil ter essas roupas para se proteger. Agora, se eu entrava como sacerdote no lugar santo, ou lugar santíssimo, sendo um sumo sacerdote, não podia haver peso na consciência, vão ver minhas partes íntimas. Então, isso fazia com que a santidade do Eterno condenasse que ele entrasse desprovisto desses cuecões, desprovisto desses calções, que justamente eram de linho. Linho sempre vai simbolizar a santidade. Tudo que era regra ali, literal, agora é algo simbólico para nós. E agora nós precisamos ver isso para os dias de hoje, como ministro, como sacerdote, como igreja, e quanto mais os que exercem o ministério santo do Senhor, como falei, pastores, líderes que estão exercendo aí tanta influência nesse mundo, e eu vejo que está faltando muita gente que coloque esses mernassaim, que seriam esses cuecões para tampar a vergonha. Ou seja, tem gente ministrando sem cueca, essa é a palavra certa. Tem gente ministrando sem tampar a sua vergonha. Não há mais pudor, se perdeu o pudor. Toda essa bagunça e lambança que você vê no meio gospel evangélico é porque se perdeu o pudor, começando pelos sacerdotes, começando pelos ministros do Senhor. Vou salientar sempre o versículo de Joel 2. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor. É hora de chorar, é hora de clamar, é hora de buscar a Eterna. Então, temos visto hoje em dia muita gente, às vezes, descoberta no seu pecado e só se apresenta para a igreja, vai nas redes sociais chorar e se arrepender. Já viu aqueles pastores que fazem um monte de arruaça diabólica, carnal, adulteram, roubam, fazem um monte de coisa, depois vão na frente das câmeras ou da igreja pedir perdão e choram. Por quê? Só porque foram descobertos. A minha pergunta sempre é, se essas pessoas, esses ministros, não fossem descobertos, será que eles teriam essa virtude de se arrependerem publicamente e chorarem? Ou estão mais preocupados com seu status, com sua estrutura, né, sacerdotal, de pompa, que está começando a ruir, e eles vêm em desespero, vem toda essa estrutura caindo e começam a chorar, logicamente, para que o povo possa abraçá-los e possa passar a mão por cima perante erros que o Eterno não aceitará nunca. Ou não é nem erro, mas pecados que o Eterno não aceitará. O Eterno pode perdoar qualquer tipo de pecado, com certeza ele pode restaurar, levantar o homem, mas contar o que ele se arrependa verdadeiramente. E não somente vá choramingar diante das redes sociais porque foi descoberto. Repito, se alguém não for descoberto, será que ele iria parar? Será que ele iria se arrepender? Não, eles vão continuar por baixo dos panos fazendo miséria. Esse é o grande problema que eu vejo. E há muita gente que, por vergonha, tem muita gente que tem vergonha. Isso eu vejo no cotidiano aqui, onde nós pastoreamos. Gente que peca, foi descoberta e começa a chorar só porque foi descoberto. E a pior coisa que eles demonstram é a posição de querer que o povo não fique sabendo. Não querem que nada se divulgue, não querem que a sua imagem de homem santo, de mulher santa, caia por terra e todo mundo descubra quem de fato essa pessoa é. Porque, afinal, estão as vestes sacerdotais, a aparência, mas por baixo está a vergonha, está a falta de santidade, a falta de linho, a falta de mernassaim,
falta de cuecas, falta de pudor e santidade diante do Eterno. Agora, queridos, as pessoas têm vergonha das pessoas, têm vergonha do que vão dizer, e muitos deles param, se afastam, mas eu me pergunto, peraí, você estava pecando e você não tinha vergonha de Deus? Quantos pastores que eu tratei, eu digo, você tem vergonha da igreja, tem vergonha de falar para a sua família, tem vergonha de assumir o seu pecado, a sua iniquidade, e não tinha vergonha de Deus? Ou seja, o povo que vão dizer é mais importante do que a essência do Eterno? Você está pecando e está sem vergonha do próprio Eterno. E, aliás, o único que pode restaurar e perdoar, e o único que também pode condenar é o Eterno. Mas ninguém, o único que pode salvar ou pode condenar alguém é o próprio Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso. Temos um advogado que pode nos perdoar, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, justo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas não têm vergonha dele e fazem miséria. Agora, quando vão ser confrontados pela lei, quando o povo vai saber, eles têm vergonha, eles são tadinhos, são simplesmente ovelhinhas que estão sendo, talvez, vítimas de alguma situação, e vão surgir as argumentações mais maquiavélicas oriundas dos quintos dos infernos. Não tem outra palavra, querido. Isso não pode acontecer, querido. Isso não pode acontecer. Queridos, sabemos que está difícil. É tentação de um lado, é tentação em todos os sentidos, todos os âmbitos, é guerra. Está difícil, mas temos que matar a nossa carne, temos que ser bom exemplo, temos que ser ministro de santidade, temos que não dar voz à malignidade do povo para que fale, muito mais os ímpios. E o que nós estamos vendo hoje em dia, palhaçada. Eu me pergunto o que está acontecendo com esses pastores, onde estão se misturando com qualquer outra missão, menos com a missão de pregar o santo evangelho. Estão se misturando com política. Hoje em dia vemos esses pastores loucos, são famosos, mas não têm relevância espiritual, estão deixando de pregar a verdade, estão se infiltrando e se metendo em causas alheias, e estão levantando bandeira de qualquer coisa menos a bandeira do Evangelho de Cristo. Parem com isso. Parem com isso. Muitos se acham árbitros e estão aí gritando e falando de política partidarista da direita, da esquerda, e gritando, um condenando o outro e fuzilando. Parem com isso, cambada sem vergonha, que não tem temor, que não tem vergonha de mostrar os seus podres, a sua nudez diante do Eterno. E eu digo, vem juízo para esses homens que estão se metendo em tanta coisa que não foram chamados para isso. É vergonhoso, isso dá vergonha alheia. Até o mundo percebe que esses sacerdotes se desvirtuaram, se desviaram da vontade preciosa do santo ministério. E tá esse jogo maquiavélico das conveniências. Olhe para mim, você que me escuta, preste atenção. Eu sei que você ama seu pastor, porque eu sou pastor também e quero ser amado, mas eu nunca vou deixar de pregar a verdade. Mas se o teu pastor é um daqueles que faz políticos subir no púlpito para falar, anda com dobradinhas, anda com aliancinhas, e desde o menorzinho de bairro, pobrinho que troca votos, o movimento por causa de que ele vai ganhar tijolos, blocos, cimento, ele é um vagabundo que está se corrompendo e usando o poder que ele tem como autoridade espiritual para guiar o rebanho do Senhor, a grei do Senhor, e está usando essa manipulação política por conveniência. Esse tipo de homem não vale a pena ser o seu pastor, não convém que ele seja seu pastor. Se tem outro que é um pouquinho mais elevado, que em eventos grandes, ele coloca na plataforma em cima, no púlpito, porque o fulano é ABCD, não me interessa de que partido, mas ele está colocando político para se aliançarem com conveniências humanas. Esse tipo de apóstolo bispo não te merece, você é uma ovelha santa que está buscando a face do Senhor, que quer chegar no céu, mas esses já se esqueceram do céu. Já se esqueceram do céu e estão abusando e extorquindo com
o viés da autoridade, com esse caminho, com esse canal que eles têm da autoridade, para manipularem as ovelhas, para levarem todo esse rebanho que, segundo eles, parece que não pensa, que não tem raciocínio, e estão levando para onde eles quiserem, na sua jogada, nas suas artimanhas políticas. Ai, meu Deus, isso é difícil de falar mais. Vem juízo do Senhor. Alguém já me disse, mas Natanael, nós temos homens na Bíblia que influenciaram na política, como Daniel. Meu Deus do céu, você vai ver tantos homens. Escute bem, não confunda a estrutura monárquica de Israel em relação aos reis de Israel, que é monarquia, e aí vem depois a autoridade do que é esse governo de Deus para a nação exclusiva de Israel, com a nossa realidade, que não tem nada a ver. Nós somos cristocêntricos, nós somos a igreja do Senhor, isso não tem nada a ver com o contexto. Agora, mesmo assim eu digo que um homem pode influenciar a política, claro que se pode influenciar. Agora, não é a política que vai influenciar o sacerdote, não é. Esse é o grande problema, que hoje a política entrou dentro da igreja do Senhor, do rebanho do Senhor, por ligações, transações malignas com base em conveniências humanas, ainda coloca o título governo do justo. Isso é diabólico, isso é maligno. Tome cuidado. Repito, não me interessa se é direita ou esquerda, eu preciso falar. A nossa missão é pregar o evangelho, a nossa missão, sabe o que é? É pregar a santa palavra de Deus. Ah, Natanael, outro papo. Mas se você não age o injusto, o maligno, que vai trazer leis imorais, vai governar, querido. Você não leu o Apocalipse, não? Você não leu a mensagem escatológica nos evangelhos que o próprio Jesus ensinou, Yeshua HaMashiach ensinou, o mestre ensinou? E você nunca leu que vão nos perseguir? Você não sabia disso? Que vão nos perseguir? Que vão nos encarcerar? Que vão nos matar? Que vão arrancar nossa cabeça? Você nunca leu isso? Pois é, muita gente parece que o Apocalipse é algo surreal, algo que não existe, algo que simplesmente deve ser tirado, porque se você começa a pregar e anunciar coisas catastróficas, você é profeta do caos. E é muito grandão, apóstolo, bispo, falando, esses profetas do caos. Tome cuidado, porque eu não conheço um Apocalipse que não seja um grande caos. Eu não conheço um Apocalipse. Se você concorda com isso, me diga. Existe um Apocalipse que não seja um caos? Falando de anticristo, falando de marca da besta, falando de tudo que vai surgir ali na última hora, de guerras, rumores de guerras, catástrofes, cataclismas, coisas malignas, me diga, existe um Apocalipse sem caos? Existe? Me responda, deixe um comentário, por favor. E eu preciso ter a clareza de que o tempo está chegando. Agora querem fazer reinos na terra. Querem se associar à política para pegar a fatia do bolo. Já não basta abusar da grei do Senhor. Sempre uso a palavra grei do Senhor. Rebanho do Senhor, é do Senhor. E eles já abusam, pegam o bolo todo, se engordam com esse bolo nas suas conveniências, nas suas pompas, nas suas riquezas, nas suas vanglórias, nos seus status. E agora querem pegar dinheiro do Estado, como eu já vi, para fazer frutos fiéis, para fazer eventos, palanques, ajudas de políticos, associações de políticos, e vivemos isso claramente. O Senhor me repreendeu, disse, não, isso não é lícito, isso não é lícito. Agora, extorquir o povo, usando o dinheiro do povo para o bel prazer e se satisfazer, não, isso não agrada ao Senhor. Chega, acorde, povo do céu. É hora de clamarmos, é hora de jejuarmos, é hora de nos vestirmos de santidade e colocarmos Mirnassaim para cobrir nossas vergonhas e que o linho nos santifique espiritualmente. Que o linho são as obras da justiça e somente pelo sangue do Cordeiro podemos lavar as nossas vestes, só pela lavagem da sua palavra podemos ser santificados e justificados pela pessoa de Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E somos justificados por Ele, e a nossa missão é anunciar, pregar. Eu tenho essa mensagem há muitos anos e não vou mudá-la e vou anunciá-la porque é a mensagem da palavra, é a mensagem do verdadeiro evangelho, é a mensagem de salvação. E eu não quero levantar um império maligno, humano,
né, denominacional ou voltado para a religiosidade cristã. Não, Senhor, nós temos que implantar o reino dos céus. E o reino dos céus, esse evangelho do reino precisa ser pregado com autoridade. E Deus está levantando um povo que com certeza será pronto para ouvir a trombeta. Não estão te falando que vai tocar uma trombeta, não estão te falando que Yeshua virá com certeza, e também vem um fim. Se não estão te anunciando isso, estão te iludindo com o evangelho de meia tigela de água com açúcar. Isso precisa ser mudado. O sacerdote tinha que vestir esses cuecões, e o que acontece? Eles tinham que ser, sabe de onde? Dos lombos. Matenaim, aqui está, moten, que seria cintura, matenaim, que seria os lombos, e nós vimos essa palavra já, e arech, que seria da coxa, dos lombos até a coxa. O cuecão era dos lombos até a coxa. Os lombos na Bíblia significa responsabilidade de verdade. Sempre quando aparecem os lombos cingidos, lombo sempre digo que é uma pessoa que amadureceu, não é para qualquer pessoa. Porque tem muita gente hoje infantil. Temos esses pastores brigando aí na internet, é uma infantilidade. Homem barbado, gente. Homens de experiência, que começaram muito bem, estão igual criança, digladiando, fazendo coisas absurdas. E com certeza preciso me posicionar e falar como profeta do Senhor. Vem juízo de Deus. Todos esses que estão fazendo loucuras com o povo, abusando do povo, vem juízo do Senhor. E sempre haverá um espírito maligno na boca desses homens que não gostam dos profetas que falam a verdade, porque são chamados profetas do caos, e querem calar, querem barrar, ameaçam, como tenho sofrido isso também. Eu te digo uma coisa, o Senhor pelejará nessa última hora. Não vai ser através da política, não vai ser através do poder monetário. Nós venceremos com o poder do sangue do Cordeiro. E o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Quem é lavado e redimido, quem de fato é santificado, quem de fato vive a palavra, quem de fato pertence à glória desse evangelho verdadeiro, é o que prevalecerá nessa última hora. Não é a pompa, não é a estrutura, não é a conveniência com A, B, C, D político, não. Não é colocando político, adúltero, nojento, mentiroso no altar para trazer desde blogs até conveniências como rios de dinheiro que eu já vi de gente pegando e que de fato traz juízo do Senhor. Estão fazendo um monte de evento, marcha para Jesus. Eu sempre digo marcha de Jesus coisíssima nenhuma, marcha para o Satanás, isso sim. É marcha para o Satanás. Você que vai na marcha para Jesus, você está indo para a marcha para o Satanás, isso sim. Essas marchas, meu irmão, por trás, é uma politicagem do diabo. É uma politicagem, querido, é uma coisa que você não sabe. Sempre tem os coitados inocentes, meu Deus do céu, tem misericórdia. Que o Senhor te livre e te guarde. Que o Senhor abra os teus olhos. Eu sofro com isso. Há poucos dias um pastor me falava, Natanael, eu vejo que você está angustiado e amargurado. Claro, claro. Agora me prove na Bíblia que homem que tinha essa autoridade profética, os profetas, vivia alegre, feliz, lhe jogavam rosas, aplausos. Me diga, que homem desses? Como um Jeremias que chorava e lamentava, como um Ezequiel, como um Elias que lamentava, como qualquer outro profeta, veja lá. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Veja todos esses profetas, até Malaquias. Todos eles. Você vai ver choro, pranto e lamento. É como se o coração de Deus, na sua amargura, porque o povo está desviado, e principalmente sacerdotes desviados, derramava dessa amargura para esses homens. Eu me sinto assim, às vezes, chorando. Quantas vezes em jejum, 6, 7 dias em jejum, e é muito difícil jejuar vários dias, é muito difícil. E às vezes uma amargura, mas não é uma amargura de desastre, de querer morrer, não. É uma amargura espiritual, onde parece que Deus te dá uma pincelada do que ele sente. E você chora diante dele, porque o povo não quer saber, da verdade. E os sacerdotes querem te matar, querem te banir. E isso, com certeza, dá angústia de ver
como o povo está desviado e como o sacerdote tem responsabilidade disso. Me ajude a compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é importante para você, o que eu estou falando tem sentido. Me ajude a compartilhar esse vídeo. E vamos ser propagadores da verdade santa. A cintura é compromisso. A verdade, lembra da armadura, que já fizemos vários estudos lindos, inclusive temos a matéria da roupa do sacerdote, é preciosa essa matéria. Vê na descrição do vídeo, eu faço questão que você aprenda de verdade. E você está ajudando uma causa preciosa, se você for o nosso aluno. E temos as vestes do sacerdote, temos a armadura de Deus, da cintura, o cinto da verdade. Essa é a responsabilidade, a maturidade. Ou você está iludido com a mentira, ou você tem a verdade nos seus lombos. Dos lombos vai até a coxa. Porque a coxa, esse músculo aqui, yarech, que seria o músculo que te dá sustentabilidade para caminhar, sustentabilidade para estar de pé, para avançar. E a igreja não pode estar paralítica, a igreja tem que avançar. A igreja nessa última hora se levantará como nunca mais vai levantar homens santos, homens ungidos, homens que vão diante do Eterno e são um altar para Deus com mirnassaim, com calções de linho que cobrem a vergonha e na justificação diante do Eterno podem exercer o ministério de uma forma plena e santa. Ai, meu Deus, como tenho coisa para falar. Me falta tempo, mas que o Eterno te guarde, te abençoe e abra os teus olhos. Abra os teus olhos. A perseguição vem, não adianta. A perseguição vem. Podemos adiá-la um pouquinho mais, mas a perseguição virá. E aí quero ver quem é quem. Quem é quem. Venha estar conosco, que o Eterno te abençoe, receba a instrução e direção do Espírito. Um abraço e um beijo no seu coração.